Olá a todos, meu nome é Júlio César Cavalcanti, eu sou formado em fonoaudiologia, tenho um doutorado em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente realizo pós-doutorado aqui na Universidade de Estocolmo, na Suécia, e a minha pesquisa ela é voltada atualmente para a análise de falantes geneticamente relacionados, como no caso de gêmeos idênticos. Interessante a sua formação. Eu não tinha, acho que eu não sabia que a sua graduação era em fonoaudiologia. Olha que Sim, formação interessante, né? Fonoaudiologia, depois linguística. sim. Muito interessante. Júlio, essa entrevista, a gente queria conversar sobre um dos teus trabalhos, uma das tuas publicações bem recentes, né, desse ano, análise multiparamétrica do tempo de fala em pares de gêmeos idênticos, interlocutores e comparações de pares cruzados. Algumas implicações forenses. Então, se você puder contar um pouquinho, dessa pesquisa e que implicação forense é essa? O meu trabalho de doutorado, ele se insere nos domínios dos estudos linguísticos, né, da linguística, numa área específica da linguística conhecida como a fonética. Ah, Dentro da fonética, a gente vai ter sub-áreas, dentre elas nós chamamos a fonética acústica, que vai estar interessada no estudo dos mecanismos de produção e de percepção da fala do ponto de vista acústico, para diferentes finalidades, desde a caracterização do determinado som, do determinado segmento da fala, ou até mesmo na análise de parâmetros fonético-acústicos para diferenciar locutores ou caracterizar locutores. Então, é nessa última dimensão da comparação entre sujeitos, comparação entre locutores, que o meu trabalho ele se insere, né? Então, é por isso que a gente tem essa implicação forense, dado a possível aplicabilidade desse conhecimento nos casos de comparações forense do locutor. Interessante. E no Brasil, já está sendo usado assim, a gente pode pensar naqueles seriados, né, de investigação científica, e que então tem-se que decidir, né, qual dos irmãos gêmeos fez, né, cometeu um crime e tal, e então vai lá o Júlio e olha para esses parâmetros e tal, né? Será que tem um Júlio assim já na polícia ou é um aplicativo? Você tem ideia de como isso já funciona aqui no Brasil? Sim, existe na Polícia Federal já peritos que trabalham que têm formação para trabalhar com a comparação forense de locutor. No entanto, isso que você me perguntou sobre a questão de seriado e tal é muito interessante, porque geralmente tem uma ideia, o público tem essa ideia de que o trabalho ele é feito de forma muito automática, de forma muito rápida, de que em segundos você já tem um resultado, quando na verdade existe um processo a ser seguido até você chegar, de fato, a elaborar um laudo sobre um determinado caso. Então, primeiro é necessário ver se aquele áudio, aquele material que está sendo analisado, ele foi adulterado, se ele foi manipulado, editado de alguma forma. Depois é preciso verificar a qualidade daquele material. Nem sempre todo material nos fornece todas as informações que nós precisamos. Uma gravação com curta duração, ela diz pouca coisa em comparação a uma gravação de um sujeito falando por muito tempo. Então, todas essas características do material precisam ser levadas em conta. Além também do fato de que, em contexto real de comparação do locutor, nós temos diferentes variáveis envolvidas. Nós temos muitas vezes a presença de ruído externo, que implica modificação nos parâmetros acústicos. Então, tudo isso é preciso ser levado em conta. E aí, depois disso, tem um processo longo de transcrição do material, segmentação do material, até que, de fato, o perito ele possa começar uma análise. Então, essa ideia de que a comparação forense de locutor ela é feita de forma muito rápida, ela é uma ideia equivocada, na maioria das vezes. E quando os irmãos conversam entre si, né? Agora, não necessariamente pensando numa questão forense, né?
mas pensando na diferenciação possível, né? A gente tem uma pesquisa em colaboração em que a gente analisa, né, e compara, tenta buscar diferenças entre irmãos monozigóticos e então comparando com os dizigóticos, né? E aí a questão é, né, onde que está a diferença? O que pode diferenciar esses irmãos? E aí, pensando também um pouquinho na prosódia, né, eu estou te fazendo já uma junção de coisas assim para te fazer uma pergunta. Então, o que esperar, né? O que você já viu nesse artigo publicado, com análise multiparamétrica? O que você viu de diferença entre os irmãos? Se ela está em um ou alguns parâmetros que a gente possa apontar, ou se, na verdade, ela é um popurrí, né? Uma diferença que não é pontual, né? Um conjunto de coisas. Como é que a gente explica isso também, né? Para quem está ouvindo a gente. E aí, depois, se você puder emendar e falar um pouquinho de prosódia. Sim, de fato, nós encontramos algumas diferenças entre gêmeos idênticos no plano da produção. É sempre bom fazer essa distinção, porque quando a gente realiza uma análise objetiva do material de fala, uma análise acústica, o que a gente está tentando verificar é se a gente consegue encontrar acusticamente diferenças. Isso não significa dizer que no mundo real essas diferenças seriam suficientes para que os ouvintes pudessem percebê-las. Nem sempre esse é o caso. Mas nós conseguimos identificar diferenças, principalmente no que diz respeito ao aspecto melódico, frequência fundamental da voz, e com relação à configuração formântica de vogais, ou seja, a configuração fonoarticulatória de vogais, nós conseguimos encontrar diferenças entre gêmeos idênticos, em 80% dos casos. Em 20% seria dois pares que nós não conseguimos diferenciar, não significa dizer que eles são idênticos, porque a nossa análise ela não foi efetiva na distinção entre esses pares, né? Provavelmente, se tivéssemos utilizado uma outra metodologia, um outro desenho experimental, essas diferenças poderiam ter surgido, mas isso vai depender muito do desenho metodológico que é selecionado, entre outros fatores. E você pediu para falar um pouco sobre prosódia, né? Então, se puder falar sobre prosódia de modo bem geral para que as pessoas, que todo mundo possa entender, eu diria que a prosódia ela é aquilo que molda, que dá forma à nossa fala. Então, isso perpassa por aspectos linguísticos relacionados à entoação da fala, como eu vario minha entoação, ao ritmo, à marcação de acento, como também aspectos não linguísticos, como, por exemplo, a qualidade da voz. Então, se a gente pensar que quando a gente fala alguma coisa, fala algum conteúdo, não é só esse conteúdo que eu escuto também um modo de se dizer esse conteúdo, uma forma de se dizer esse conteúdo. E isso me transmite, me fala sobre o estado psicológico do sujeito, me fala sobre, enfim, sobre muitas vezes sobre a idade daquele sujeito, sobre as condições físicas daquele sujeito, tudo isso por meio da prosódia, a partir das modificações nos parâmetros fonético-acústicos. Interessante, gostei dessa tua definição de prosódia. Nessa pesquisa de vocês, nesse artigo, vocês trabalharam só com homens, né, com pares de gêmeos monozigóticos do sexo masculino. Você acha que encontraria alguma coisa diferente se fossem duplas de mulheres? Essa é uma boa pergunta. Eu não acredito que a diferença estaria na direção das mudanças. Eu digo isso querendo dizer que homens se comportariam diferentes de mulheres. Eu penso que a diferença provavelmente estaria no grau de similaridade.
Ou seja, a literatura ela já aponta os sujeitos do sexo feminino como apresentando uma maior afinidade, tendo uma maior afinidade entre si, uma maior identificação. Então, tudo isso, a dinâmica do par, ela influencia muito no que você vai encontrar em termos de modificações. Então, eu acredito que sim, é possível que haja uma diferença, mas não acho que essa diferença estaria na direção da mudança, mas sim no grau dela. Então, Júlio, tem um momento na pesquisa que você explica que o modelo metodológico que vocês adotaram, né, foi você com o professor Plínio, né, da Unicamp, Plínio Barbosa, famoso linguista e foneticista, que é, então, esse modelo metodológico não permite responder em que medida a alta congruência temporal do par intragêmeo pode ser explicada apenas por influências ambientais, por conta do fator entrelaçamento prosódico. E aí é outra coisa que a gente não vai saber o que é esse entrelaçamento prosódico, se você puder explicar. Claro. A literatura ela já fala, ela já aponta que a gente seria uma tradução direta do prosodic entrainment do inglês, que seria esse sincronismo, esse entrelaçamento que os sujeitos eles quando estabelecem comunicação juntos em tempo real, eles tendem a entrar nesse estado de sincronia. Seria mais essa uma sincronia entre os sujeitos. Isso já é reportado para diferentes, enfim, por diferentes estudos que mostram que, de fato, ao estabelecer diálogo com o outro, nós tendemos a entrar em sincronia no que diz respeito ao ritmo, ao aspecto melódico, e justamente essa sincronia, ela tem como uma possível explicação a própria efetividade da comunicação. Então, eu entro em sincronia com o meu interlocutor para que a minha comunicação ela seja mais eficiente, efetiva. Como no meu estudo, os gêmeos idênticos eles estavam conversando entre si, eles estavam estabelecendo um diálogo entre si. Algo interessante que nós encontramos foi que, no que diz respeito aos padrões, aos aspectos temporais da fala desses sujeitos, nós não conseguimos encontrar muitas diferenças. Enquanto que para outros parâmetros melódicos, parâmetros relacionados à configuração acústica das vogais, nós conseguimos encontrar algumas diferenças. Então, isso nos chamou a atenção, né? Nós reportamos isso, e convida a gente a considerar a hipótese de que esse sincronismo, esse entrelaçamento, ele talvez seja mais elevado no que diz respeito às características temporais, rítmicas da fala, em detrimento das demais dimensões, como melódica ou espectral. Mas tem estudo que a gente está conduzindo no momento para tentar verificar essa hipótese, ver se de fato esse é o caso, se essas diferenças elas não apareceram porque esses sujeitos estavam conversando entre si, ou se de fato porque eram de fato muito similares no que diz respeito a essa dimensão acústica. E em termos de influências ambientais, né? Eu acho que uma coisa interessante que talvez vocês não tenham feito, acho que inclusive a amostra é raríssima, né? Assim, trabalhar com gêmeos separados, né? Muito cedo, ao nascer, ou ainda quando criança, né? Enquanto estavam desenvolvendo a fala, e o que mudaria, né? O que o ambiente de criação causaria neles, né? Se a gente reunisse eles depois, será que eles teriam esse mesmo entrelaçamento, né, prosódico? O que esperar? Você me pergunta mais sobre esses gêmeos que foram criados separados, né? Sobre se encontraríamos as mesmas similaridades entre quando comparados com gêmeos que foram criados juntos. Isso. Isso já foi pesquisado, né? Acredito que ainda para o português isso deve estar em andamento, estudos dessa natureza. Tem um grupo da professora Emma com aquele caso dos gêmeos idênticos criados separados. Mas já tem relatos de estudos acústicos em outros países, como na China, por exemplo, em que eles mostram que existe, apesar de serem criados separados,
vão existir similaridades ainda entre esses sujeitos, principalmente no que diz respeito àqueles parâmetros que são têm uma motivação orgânica muito importante, uma influência orgânica muito importante, como, por exemplo, a frequência de vibração das pregas vocais. Já outros parâmetros que não são tão determinados geneticamente, e muito mais pelo contexto de interação, pelo ambiente, esses parâmetros tendem a variar de forma mais significativa. Então, sim, é esperado que gêmeos idênticos criados separados, eles venham apresentar diferenças maiores em relação aos gêmeos criados juntos. No entanto, não é possível generalizar, porque mesmo gêmeos criados juntos, se não há uma identificação muito grande entre eles, se não há uma um nível de identificação mesmo elevado entre eles, o que tem a ver também com o fato de que eles gostam de se parecerem entre si, eles tentam se parecerem diferentes, então não significa que porque foram criados juntos, de fato, obrigatoriamente vão ser mais parecidos. Vai depender da dinâmica do par também. É interessante, né, que entre gêmeos, não sei se especialmente entre os monozigóticos ou se entre os dizigóticos também, mas que esses irmãos desenvolvem uma linguagem própria, né? Os pais, assim, é comum o relato, né, dos pais de gêmeos falando sobre isso, né, sobre esse desenvolvimento de linguagem. Você sabe alguma coisa sobre isso que a literatura tem? Acho que deve ser uma coisa pouco estudada. Eu não tenho conhecimento sobre estudos que tenham se voltado para isso, talvez para essa linguagem que eles vinham a compartilhar, mas não me surpreenda que pessoas muito íntimas, eu acho que isso deve ser o caso até mesmo para irmãos que não são idênticos, quando há uma afinidade muito grande entre eles. O interessante é que toda vez que a gente fala sobre gêmeos idênticos, tem toda essa fantasia em torno deles, né, das pessoas quererem pensar que de fato eles são mais especiais só por serem idênticos. Mas eu acredito que isso deve acontecer também entre sujeitos, amigos que são muito íntimos, pessoas que não necessariamente são idênticas. Mas nunca vi nenhum estudo Ah, especial. legal. E pensando em termos de idade, né? Você trabalhou com adultos. Em que Uhum. faixa etária? A faixa etária variou dos 19 aos 35 anos. Foi a faixa etária dos sujeitos. E você já trabalhou com crianças? Não, não, ainda não. A gente chega lá, né? Deve ser interessante também. Agora, no projeto, né, no NAP, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, da professora Emma Rota, a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar com crianças mais novas, né? Então, vamos ver se daí sai alguma coisa muito interessante. Deve ser Sim, legal com certeza. olhar para essas diferenças, né, ao longo do desenvolvimento. Então, a gente conhece um pouco mais dos adultos, e aí, então, como é que isso muda, né? Uhum. A gente já sabe que existe que, né, que de forma geral, então, em diversos comportamentos ou trejeitos, enfim, os gêmeos vão ficando cada vez mais diferenciados, né, ao longo da vida, e tem também uma explicação epigenética para isso. Uhum. Mas então é interessante pensar o que acontece na fala, né, na prosódia. Isso é bem interessante isso que você está comentando, porque antes de realizar a pesquisa, os sujeitos tiveram que preencher um questionário, e uma das perguntas era com que frequência eles eram confundidos ah, quando eram adolescentes e hoje, nessa fase adulta. E em quase todos os casos, de fato, eles relatam sempre. Então, ia desde
nunca, quase nunca, às vezes, frequentemente e sempre. Então, quando eles se reportavam ao passado, eles sempre marcavam sempre, que sempre eram confundidos. E, com o passar do tempo, depois que a gente reformulava a pergunta, né, perguntava, e hoje em dia, como que acontece isso? E aí a gente teve uma alta frequência de frequentemente, não mais sempre, mas frequentemente são confundidos. E isso pode nos apontar para algo interessante, né, de fato, Legal. nessa diferenciação ao longo dos anos. Pois é, que interessante. E, agora eu queria falar de prosódia relacionada com emoção. Esses irmãos, eles estavam, né, na pesquisa de vocês, esses irmãos estavam conversando numa situação, né, muito igual entre todas as duplas e tal. Mas se fossem criadas situações diferentes, né? Se a gente brincasse um pouco em relação ao humor com que eles chegam para ter essa conversa, que dá para pensar de relação da prosódia com o estado de humor? Então, é esperado, sim, que diferentes estados emocionais repercutam no comportamento de fala dos sujeitos. Então, sujeitos em situação de estresse reagem de forma diferente, e isso é transmitido, isso é veiculado através da voz, através da fala, a qualidade vocal muda. Então, sujeitos que estão sobre diferentes efeitos de emoções, como alegria, raiva, tristeza, tudo isso vai implicar modificações nos parâmetros acústicos. Isso nós, e portanto, tendo em vista que essas modificações elas são reais, elas acontecem, é que nós controlamos, tentamos manter um nível razoável de similaridade em todos os contextos de interação. No entanto, a gente tem também gravações, que a gente não teve tempo de trabalhar com elas ainda, mas estou trabalhando com elas agora, em que os sujeitos eles são entrevistados, ao invés de conversarem com seus irmãos, eles eram entrevistados pelo pesquisador, no caso era eu, que entrevistava todos os sujeitos, e você consegue perceber que há algumas modificações já, porque alguém com quem eles nunca interagiram antes, alguém que está fazendo perguntas diretas para eles, então eles precisam responder a uma demanda de tentar responder exatamente aquilo que eu estou perguntando. Então você consegue perceber que eles falam com um ritmo diferente, fazem mais pausas, há modificações nos aspectos prosóticos em função só dessa pequena modificação que nós fizemos. Eu queria que você falasse agora uma coisa assim, um lado mais pessoal, né? Então, como é que você chegou nisso, né? Desde o teu mestrado e sobre o que você está fazendo aí fora, né? Agora você já está de noite aí para você, a gente está aqui ainda no final da tarde, então obrigada por isso, né? Por essa disposição de estar aqui com a gente, mesmo fora desse teu horário. Mas eu queria finalizar então ouvindo um pouquinho de você como Júlio. Antes de tudo, eu queria agradecer também, Patrícia, e Sara, e professora Emma, pelo convite de estar aqui e falar um pouco sobre o meu trabalho. É um prazer, uma honra compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. E fiquei muito feliz com o convite. E falando um pouco sobre o que me motivou a estudar o que eu estudo hoje. Então, como eu falei no início, a minha formação inicial é em fonoaudiologia, então eu sempre tive esse interesse, tentar entender um pouco sobre a comunicação humana, levando em conta aspectos anatômicos, estruturais, orgânicos, mas também o aspecto linguístico da comunicação humana, a própria dinâmica da comunicação humana. Então, eu conheci a linguística na graduação, né? Na fonoaudiologia a gente precisa estudar linguística durante um bom tempo, e foi aí que me foi apresentada a fonética e fonologia. Eu acabei me apaixonando por essas áreas,
e aí decidi fazer o mestrado na linguística. E no mestrado foi que eu comecei a ter conhecimento sobre esse campo, que é a fonética forense, ou a de comparação forense de locutor. Então, eu decidi continuar no doutorado com essa pesquisa, mas eu queria algo novo para minha pesquisa, algo que não tivesse sido feito ainda. Então, eu já tive conhecimento de pesquisas em outros países, como Austrália, Alemanha, Espanha, Reino Unido, com gêmeos idênticos, e eu vi que não tinha tido no Brasil ainda um estudo compreensivo apenas com gêmeos idênticos que tenha se voltado para a análise de características da fala com um viés, com uma perspectiva forense. Então, eu acabei ficando muito interessado pelo tema e, desde então, eu sou apaixonado por esse tema e, enfim, gosto muito de pesquisar sobre. Eu também sou bem apaixonada por, né, por comunicação acústica, né? Então, Uhum, mamíferos não humanos, então é uma comunicação não verbal, né? E também me encanta muito relacionar o aparato anatômico, né, e funcional com o que é produzido, né, com o som. uhum. Júlio, eu acho que faltou a gente entender, né, a diferença entre fonética e linguística, a diferença ou a relação. A fonética está dentro da linguística? Sim, a fonética ela está inserida na linguística, é uma das áreas da linguística, né? Que vai estar, eu acho que talvez tenha mencionado isso, mas vai se interessar sobretudo, pelo estudo da produção e percepção da fala, né? Ah, então há uma relação muito forte, por exemplo, entre a fonética e a fonologia, que é um outro ramo da linguística. Mas essas duas áreas elas são integradas, estão inseridas na linguística como uma área mais abrangente, né, do estudo da linguagem. Obrigada, então, aprendemos mais com você, aprendemos bastante. Então, obrigada, Júlio, obrigada, Sara. Que bom que a gente pôde fazer essa entrevista. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço vocês dois pela disponibilidade da entrevista para o painel. E eu queria só perguntar para o Júlio, né, sabendo que esse material vai ser para o Instagram do painel, para o YouTube, se tem alguma coisa que você queira dizer, porque nem todos são pesquisadores que acompanham o Instagram, né, o canal do YouTube do painel, mas são interessados, muito interessados nessa pesquisa com gêmeos. Normalmente são pessoas que têm relação, ou são pais, ou são próprios gêmeos, né? E normalmente eles têm grande interesse nas publicações que a gente faz sobre a pesquisa que acontece, né? A importância de chamar gêmeos para fazer as pesquisas. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, qual foi a importância para a sua pesquisa, por exemplo. Eu recomendaria a todos a pesquisar sobre as publicações recentes do nosso grupo, aqueles que tiverem interesse enfim, começar e fazer pesquisa nessa área, ou mesmo só estudar. Tem um livro que foi produzido pelo grupo de comparação forense de locutor, lá da Unicamp, coordenado pelo professor Plínio. Tem um material, se não me engano, é Manual de Comparação Forense de Locutor, acho que esse é o título, mas basta colocar lá Plínio Barbosa na internet que vocês vão encontrar esse material. É um material muito bom, inclusive eu tive a honra de escrever um capítulo para esse livro em que eu falo sobre gêmeos idênticos, sobre a análise de fonético-acústica com gêmeos idênticos, e lá eu acredito que seja um material de introdução bem interessante. Tem alguns artigos que nós publicamos recentemente, que nós estamos falando aqui de um deles, de um desses trabalhos, e isso, se você procurar meu nome, colocar meu nome, Júlio César Cavalcante, você deve encontrar esses trabalhos. E é isso, tem também o programa de pós-graduação da Unicamp, com o professor Plínio, dando aula de fonética experimental. Então, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais,
tem bastante conteúdo online, material para ler e entender um pouco mais sobre essas duas áreas. Tá bom, muito obrigada, Júlio, muito obrigada, Patrícia. Foi muito boa a conversa, muito interessante. Muito obrigada. Obrigado.